Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelina. O tema de hoje é como a música pode ajudar a resolver problemas mentais e também aliviar a nossa alma. Quem conversa conosco é a maestrina e musicoterapeuta Délia Matos. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline no YouTube, acione o sininho, faça suas sugestões, deixe seus comentários e também nos acompanhe pelo Spotify, Facebook, o Instagram e saiba de todas as nossas novidades pelo nosso site. O endereço é sempre o mesmo, canal Angelino. Vamos todos juntos participar do nosso propósito, que é disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Délia Matos, maestrina e musicoterapeuta. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A Délia está aqui hoje para nos explicar o que é a musicoterapia. Então, Délia, vamos começar pelo começo. Quem quer ser musicoterapeuta precisa fazer qual tipo de curso? Eu sou musicoterapeuta há uns 16 anos, mas antes de ser musicoterapeuta, eu fiz bacharel em música sacra e regência coral e sou maestrina. E depois de muito tempo atuando como maestrina aqui em Brasília, tive a oportunidade de fazer a pós em musicoterapia. E realmente essa é uma pergunta bem constante, né? Por que a musicoterapia, né? E como se faz para ser musicoterapeuta? Então, musicoterapia é uma profissão, né? Existe o curso licenciatura em musicoterapia em 5 universidades do Brasil, não sei se tiver alguma outra, que nesse momento eu não me recordo, porque as coisas, né, às vezes já tem muita coisa que a gente não sabe, mas assim, a última vez era essa quantidade de instituição. E a musicoterapia também agora, há algum tempo, começou no Rio de Janeiro e São Paulo, a pós-graduação em musicoterapia, onde vários profissionais estão se qualificando, né, e fazendo também vários cursos. Então, no meu caso, eu fiz o curso em música sacra, né, em regência, que é a minha formação, e fiz após em musicoterapia. E depois eu fiz outros cursos na área da musicoterapia neurológica, que é a área que eu venho atuando. Então, para cada pessoa tem um jeito de chegar na musicoterapia, né? Ou por aptidão, ou por uma área comum, ou porque a área da música conversa e traz um lugar de conforto para ajudar a outra pessoa. Então, assim, a busca e a forma de trabalhar depende muito do conteúdo do que o profissional quer, né? Oferecer a mais, né? Para ajudar a pessoa. No meu Mas uma caso, pessoa que, desculpa, é só para a gente sim, não perder, mas uma sim. pessoa que precisa, ela diz, eu vou então fazer a musicoterapia. O que a musicoterapia oferece para essa pessoa? Quais são os campos que a musicoterapia atua? Excelente pergunta. A musicoterapia, eu falo que ela é igual à área da música, né? Você tem uma diversidade de instrumentos se você olhar para a orquestra. São várias oportunidades, não é uma área que especificamente tem só um recurso, né? Então, assim, a musicoterapia é muito ampla. Você pode fazer, no meu caso, musicoterapia neurológica, tem pessoas que só se é especialista em atender crianças com necessidades específicas até, por exemplo, só autismo, né? Tem outras pessoas que trabalham em hospital, então tem pessoas que são especialistas em trabalhar na área de UTI. Então, é um campo extremamente vasto, porque é isso que eu estou te falando, ela tem que ir para o lugar que ela se sente confortável em atuar.
né? E a musicoterapia traz essa oportunidade. Nem todo musicoterapeuta vai atender tudo que uma pessoa quer. Ela também vai se especializar em algo, né? Porque é como a música. Eu sou maestrina, mas eu não preciso tocar todos os instrumentos da orquestra, mas eu tenho que saber tocar muito bem piano para poder entender o que a orquestra está tocando. Então, na musicoterapia, você precisa conversar justamente com o que você tem de maior aptidão, para que nessa área você possa oferecer algo em troca, que no caso seria a área da saúde, né? A musicoterapia também trabalha, é o lugar, é na área da saúde, mas também tem a musicoterapia que é hoje, né? É feita a musicoterapia para empresas. Eu tenho amigos que têm esse foco em ajudar as instituições de empresários para contextualizar a demanda na área de recursos humanos. Também tem na área da educação, né? Então, assim, tem outra turma grande trabalhando com as escolas, só para você entender que não é só a área da Uhum. saúde, ela é ampla. Então, por exemplo, um professor que é um musicoterapeuta e quer fazer esse trabalho na sua escola, tendo essa habilidade, aptidão, nossa, isso vai ajudar muito, né, o grupo que ele já conhece. Então, a musicoterapia tem essa coisa de ser, eu chamo de polvo, né? Ela pode abraçar várias áreas e várias possibilidades. Agora, No meu Adélia, caso, né, desculpa. então, no meu caso, eu também abraço algumas possibilidades na musicoterapia, né, que é a área neurológica. Então, eu atendo da criança ao adulto, trabalho na área cognitiva, da fala e a área motora, né, e também trabalho com a vibroacústica, que é o meu trabalho com a mesa lira. Então, assim, são técnicas diferentes que eu uso na musicoterapia. No meu caso, voltado para a saúde mental e a saúde neurológica. Quando você fala da saúde mental, por exemplo, são músicas específicas. Você poderia explicar um pouco como é esse trabalho? Não que eu queira que você faça uma sessão aqui, mas assim, só para a gente entender, existe, claro, uma maneira de se trabalhar. Então, não é porque às vezes a pessoa falar em musicoterapia, vem assim, você coloca uma música clássica, aquilo que vai rolando, então, ou então uma música que a pessoa goste. Eu queria entender se tem músicas específicas para cada tipo de problema e que elas não têm a ver com músicas que nós conhecemos normalmente, ou se o músico terapeuta, no caso o profissional, você, por exemplo, é quem escolhe o que é melhor para aquele paciente. Então, na musicoterapia, o instrumento está em função da necessidade da pessoa. A música sempre vai estar em função da necessidade do quadro da pessoa. Então, a importância da fala da musicoterapia é porque é necessário fazer uma anamnese, uma avaliação inicial, para saber qual a necessidade, qual a busca dela na musicoterapia. Então, vou dar um exemplo, né? Na pandemia, houve muito problema de depressão, de solidão, né? As pessoas não se sentiam bem. Então, qual foi a busca na musicoterapia? Ajustar essa falta de algo, né? Então, na anamnese, no contexto da tristeza dela, a primeira coisa que é importante saber não é a música, é o conteúdo que ela vai trazer para que a música ou o instrumento seja utilizado para ajustar uma necessidade dela. Quando eu faço isso também na área neurológica, então, assim, qualquer instrumento, não tem instrumento da musicoterapia, né? O que faz validar a ação é um musicoterapeuta está atuando de acordo com a necessidade. Porque o primeiro princípio da musicoterapia é o ISO, né? Que é a identidade sonora do paciente, né? Se eu não conheço tua identidade sonora para trabalhar, eu não vou criar vínculo e não tem uma troca na musicoterapia. E aí nós damos o nome a isso de processo em musicoterapia, porque a partir dessa primeira história, dessa realidade, sim, há uma intervenção. Então, ouvir música,
tocar, nada disso tem a ver com recurso de aula de música, nem recurso terapêutico. É funcional tocar, é funcional ouvir, se for necessário para aquela pessoa. A Entendi. fala também é necessária, se for necessário para a pessoa ter uma fala durante um processo, também pode acontecer. Então, todo o fazer, né, na musicoterapia está muito ligado a estudar a necessidade e o que a musicoterapia vai trazer, ou a intervenção, né, porque são várias técnicas. Que técnica é adequada para esse momento de vida dessa pessoa? Essa troca é justa? Eu vou conseguir daqui a 3 meses a ter um ganho com isso, uma melhora? Ela vai se sentir bem, né? Isso vai ser visível? Porque precisa ser visível, porque senão não é processo, né? E Aham. quando a gente constrói a história da gente, do que a gente ouve na música, isso é algo também muito comum. É quando a gente constrói o caminho para saber as músicas que essa é a primeira conversa, né? Qual tipo de música você gosta, né? Na sua infância que você ouvia. Então você me traz um pouco de informação do conteúdo que você tem como realidade e sensibiliza a sua alma, né? Porque na musicoterapia, sensibilizar e as emoções, elas estão agrupadas. E música é emoção, música é sensibilidade. Então, não existe algo pronto em música. Se você falar, eu tenho muita coisa na internet assim, né? Ouça Bach, né? E você vai se acalmar, porque o ciclo de Beethoven, isso acontece muito. Agora, na musicoterapia mesmo, a gente pergunta sempre: você suporta ouvir isso como agradável, né? Porque para algumas pessoas isso é super desagradável, música erudita, clássica, qualquer música repetitiva. Então, o olhar do musicoterapeuta é delinear esse lugar da música na vida da pessoa. Certo. Agora, durante as sessões, eu só queria entender, assim, só porque eu sou Sim. muito curiosa mesmo. A música, ela é uma música que já existe, ou ela é uma música criada com o instrumento e com a interferência, digamos assim, do musicoterapeuta. Por exemplo, você tem um Existe essa paciente regularidade. que ele fala, olha, eu gosto de música assim, aí você pega um instrumento ou piano, que eu entendi que você toca, e você vai tentando, através dessa música ou de uma música que você vá criando naquele momento, para para fazer essa sessão. Então, é isso que eu queria entender. Se é uma música que todo mundo conhece ou se é uma música que você cria para cada paciente. Então, excelente isso. Existem as três possibilidades na musicoterapia. A música conhecida, por exemplo, quando na área neurológica, né, eu atuo com demência, eu preciso de uma música conhecida. Então, eu vou trazer daquela para aquela pessoa algo que já está no campo, mas eu preciso também de uma música nova para ativar a memória recente. Quando a pessoa vem e não sabe tocar, também na questão neurológica, ela vai tocar vários instrumentos, pela intervenção não de tocar uma música, mas é de proposta musical para ativar a questão cognitiva. E aí pode ativar uma questão motora, de fala, auditiva. Então, a música pronta pode ter alguns casos. Eu posso usar a música pronta, mas também tem uma técnica que eu uso muito com meus pacientes, que é a improvisação musical, onde através de vários instrumentos que a gente chama de setting, né, a gente vai criar um espaço que eu posso preparar, o que eu e o paciente nós vamos preparar com instrumentos escolhidos e a partir dali a gente vai fazer uma improvisação. Só que antes de fazer essa improvisação, eu preciso com o paciente, ter um momento para ter essa percepção e vamos tocar, sem combinar nada. No final, normalmente tem um diálogo daquilo que foi criado, que traz uma emoção, que tem todo o contexto. Isso é uma técnica, né, do Benes, do que é da improvisação musical em musicoterapia. Então, todo instrumento ali está em função daquela sessão de musicoterapia.
Entendi. E no caso, né, tem a técnica da vibroacústica, que é a mesa líder que eu trabalho, ela é uma técnica que eu toco o instrumento e o som vai passar pelo corpo da pessoa vibrando, ela vai sentir todas as sensações, que é uma técnica que a pessoa vai estar passiva, ela vai estar recebendo o som. Ela só vai ouvir e o corpo vai ouvir aquele som, mas eu vou tocar. Então, são nichos de técnicas, né? Essa já é uma técnica diferente, ela já é passiva. E depois também que a pessoa sai desse momento de ouvir o som, ela vai trazer uma informação de como ela sentiu, como ela estava, ela chegou muito estressada, muito agitada, no final ela vai falar como ela ficou, se está mais calma, se veio alguma emoção, alguma lembrança. Então, também essa é uma técnica que usamos. No caso de crianças, né, para trabalhar a fala, usamos músicas que estão no contexto da criança. Então, às vezes é uma música que eu ensino, que eu crio na hora para aquela criança, mas também é a música que ela já ouve na escola, que a mãe canta. Então, toda música é bem-vinda, né? Então, assim, também é possível ter. Mas nunca o musicoterapeuta, assim, nunca, essa palavra não existe, né? Mas, assim, há possibilidade, às vezes, que a gente preparar uma sessão é deixar o paciente chegar. Porque às vezes a gente tem uma ideia, quando a pessoa chega, ela está com outra emoção. Aí você não pode preparar uma coisa extremamente festiva, né? Se a pessoa chega chorando muito mal, bem, aquela construção aí que você imaginou, ela não pode se encaixar no que você acha que vai dar para o paciente. É o contrário. Por isso que é uma identidade sonora. Como ele está hoje? Tá. Então, é isso que eu tenho a oferecer. Então, eu preciso ter técnicas para acolher o que essa pessoa está sentindo e que ela saia melhor através da música e do que ela vai atuar na sessão de musicoterapia. Délia, quando uma criança tem problema de fala, você tem um retorno dela, que eu imagino, na emoção ou algo do tipo. Mas as informações, elas vêm dos pais. Como é que você trabalha essa questão? Sim, no desenvolvimento da criança, né, a partir dos 6 meses, 8, 9, até 1 ano, existe a forma de falar da comunicação da criança com os pais, que é de né, algumas coisas que já vão começando ali a trazer a sonoridade, né? Antes de falar de fala, uma coisa que é importante é por que a criança já ouve fala? A formação de uma gestação, a criança já começa a ouvir a partir do terceiro mês, que é quando todo o auditivo já está pronto, né? Então, é muito importante que a criança já comece a ouvir na barriga da mãe. Então, quando ela nasce, ela continua ouvindo. Chega uma certa idade que existe o processo de comunicação. Primeiro começa com o olhar, aquele sorriso que encanta a avó, né? Que encanta o pai. Então, assim, isso já é uma fala. Só não há uma comunicação de necessidade. Quando chega o momento de necessidade, que vem através do choro, aí você entende que ela está querendo alguma coisa, aí se ela sorrir, está tudo bem. Mas chega um período que os pais sentem que o coleguinha já está falando papai e mamãe, e o filho dele ainda não. Se tem 2 anos e nada disso aconteceu, aí você começa a pensar, vamos levar para o pediatra, porque o normal seria uma pequena comunicação. Então, essa pequena comunicação é a que chega no meu consultório. Na maioria das vezes, a criança, quando chega com problema de fala, pode chegar, às vezes, com 4, 5, eu tenho pacientes que chegaram com 6 anos com problema de fala, né, sem comunicação nenhuma. Então, como eu faço, né? A primeira coisa é ver se é uma questão auditiva que ela está tendo, porque às vezes é auditiva, a criança não está ouvindo direito. A segunda é toda intervenção que eu faço com acolhimento dos pais, para saber o que ele já está comunicando, como está a linguagem. Já teve casos que a criança não falava porque a mãe não conversava com a criança, ela ficava sozinha em casa. E aí, no momento que eu comecei a falar e trazer o som e as vogais, e começar a trazer os sons dos instrumentos e trabalhar essa sonoridade, a criança começou a trazer a sonoridade também.
Então, assim, são tantos elementos que têm a ver com a fala de uma criança que está ligado também à cognição. Às vezes ela tem um pouquinho de atraso cognitivo. Então, quando a gente começa a estimular essas coisas que não foram feitas no início da gestação, ou durante esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, que era necessário falar, conversar, começar a ter esse desenvolvimento cognitivo, se não aconteceu, a gente vai, no meu caso, eu vou ativar isso, vou mostrar para os pais como faz, para que a gente tenha uma continuidade e essa fala vai chegar algum momento de uma forma natural. Sempre chega, né? Assim, de todos os pacientes que eu tive, são tagarelas. Te mando um vídeo sobre isso, mas é bem interessante que ele começa a cantar, a questão da sonoridade de bater e reproduzir o som faz com que ele tenha força e altura, que é algo que é pouco conversado, né, dito em relação à questão da fala, da mesma forma que as pessoas fazem com muita força as coisas. Já viu criança que tem força, a mesma força para pegar um lápis, ela quer a mesma força para pegar uma cadeira, né? Então, Uhum. assim, é um problema cognitivo, ela tem excesso de algo. Então, o que que a gente faz na musicoterapia e com os instrumentos? Ajustar o excesso da força. Às vezes, é por isso que eu falo, a questão motora é muito importante, porque a questão motora está ligada à fala, está ligada à linguagem e à cognição, olhar, né, a questão de ver o lado direito, esquerdo, então ter foco, a linguagem está muito ligada ao foco, olhar para falar, né, dessa comunicação direta. Então, se o pai não costuma olhar, né, eu estou olhando minha criança, tá, como? Ele com o celular e a criança ao lado, eu não consigo verbalizar, nem trazer para a criança essa primeira linguagem oral, nem de contato visual. Então, é necessário esse tempo, hoje é mais, tem que falar mais sobre isso, né? Esse tempo de olhar para a criança e brincar e desenvolver isso. É a presença, né? É a Está presença. presente. Então, quando eu estou com a criança, todo o instrumento, todo o estímulo é em olhar, né? Eu trabalho muito com espelho, porque eu fico junto com ele de frente ao espelho, então, tanto ele está me vendo fazer, como ele está se vendo fazer. Eu tive um paciente que ele tinha 2 anos e tem ainda, tem uma síndrome de Down, e ele deu os primeiros passos dele na frente do espelho, ele tocava um tambor que era da altura dele, e no momento que ele tocava e começou a firmar o corpo, se ver no espelho inteiro, a coisa mais linda foi vê-lo sair do tambor e ir andando até o pai. Foi assim a coisa mais linda, porque não foi nenhuma questão da linguagem em si, mas foi a estruturação que ele teve a partir disso de poder se ver, né, de uma forma que ele não tinha se visto ainda, ele só engateava. Então, assim, o instrumento ele também reforça muito essa questão da estrutura, né, de tocar, de liberar. Quando a criança bate uma mão, bate a outra, vai verbalizando, ela vai criando estabilidade, né, que é a questão motora. O auditivo, ela consegue conceituar a lateralidade. Então, se ela visualiza, fica mais fácil de repetir, porque ela está na fase de repetição. Agora, você acha que o fato de ter estudado música sacra, as músicas sacras são maravilhosas, Sim. você acha que isso te ajuda muito nessas aulas? Olha, foi essencial, né? Porque a música erudita, ela sempre, ela me trouxe assim, eu, pessoa dele, né? Eu gosto da música clássica, eu gosto da música erudita. Ela tem toda a questão da história, né? Que é a história da música, você tem que ir lá atrás para entender o que é a música hoje, que ela é a mesma linguagem, né? Entender como surgiu a música. E, no meu caso, eu regi corais, tanto infanto-juvenil e criança, como coro adulto. Então, eu sempre trabalhei com muita gente, né? Já regi coral com até 200 vozes. Então, assim, ter esse contato com muitas pessoas, apesar que era uma posição de comando, né, de liderança, né? Como maestrina, você está na função de ensinar,
liderar, mas também de administrar as emoções, porque você tem que é, fazer daquela salada de fruta um sabor incrível, né? Porque é muito diversificada a questão humana. No meu caso, aqui na musicoterapia trazendo, o que que é importante? Ter convivido com todas essas possibilidades, da infância ao cor adulto, eu transito também na área neurológica, da criança ao adulto, com a mesma possibilidade, com esse mesmo olhar, só que individualmente, porque as pessoas, na hora do tratamento em si, não pode ser em conjunto. Pode até acontecer por uma necessidade, mas para ser pontual, para que algo que é só daquela criança, por exemplo, ajustar uma fala é muito pessoal. No conjunto, o coral funciona, mas para ajuste é necessário ser individual, para que seja no tempo da criança, no tempo do adulto, no tempo. Aí a gente está falando de musicoterapia como um processo. É algo que a gente vai aos poucos desenvolvendo. Vamos supor, chegou aqui com 2% de possibilidade. 3 meses, se eu tenho 5%, é algo que é só dela. Então, ela consegue perceber de onde ela estava e onde ela está agora. Então, o que que eu aprendi com o conjunto? O conjunto, ele é agregador, ele fortalece, ele dá o lugar da sororidade, né, de todo mundo junto, todo mundo ali. Mas o trabalho do processo, você tem que ser o grupo sozinho. Então, você tem que criar toda a sua força para se refazer. Isso é muito bonito também, porque é necessário que o ser humano se veja inteiro e não está sempre compartilhado. Isso não é uma fala que vai para o crescimento. Então, se eu não tenho e cresço, eu consigo mostrar que isso é possível para os outros também. Quando eu estou em conjunto e todos nós estamos fazendo, eu crio uma questão de é possível quando nos fazemos muito mais. Então, esses dois lugares é super importante para o nosso crescimento. Eu acho que o que me tornou, eu já estou há 16 anos na musicoterapia e não parei de reger, né? Na pandemia, eu tive a oportunidade de reger coro e orquestra, de novo, né? Já regi outros corais, mas foram muitos anos, né? Eu já vou fazer quase 30 anos de formada, então já tem um tempinho que eu estou nessa área, trabalhando, mas a musicoterapia individual tem também uma questão muito de é um desafio por isso, porque eu preciso estar no tempo da pessoa. Eu não posso chegar dizendo, essa é minha música, vamos fazer desse jeito. Não, não é assim. É o tempo, o que que a pessoa tem hoje, o que que ela é possível fazer. E tem aquele dia que parece que não deu certo, mas deu. Porque na outra sessão, ela chega e consegue fazer coisas maravilhosas. Porque aquele dia que ela não estava bem, ela também fez, ela conseguiu se ajustar, né? Então, assim, por exemplo, a criança que tem algum sintoma, né, de agitação, ela pode chegar na sessão bem agitada. No final, que ela sai tranquila, ela sai tão agradecida, porque não foi o que foi feito, mas é o acolhimento que ela teve com a possibilidade de se acalmar. E eu gostaria muito de deixar uma coisa que, para mim, é muito importante, que eu vejo isso durante esse período de 16 anos trabalhando, que é algo primordial na nossa vida, é descobrir onde está a nossa paz. Porque saber onde está a nossa agitação, a gente sabe desde a hora que acorda. O que é difícil é você voltar para o seu lugar de paz. Quando você descobre isso dentro do processo, você quer aumentar esse lugar de tranquilidade, de serenidade e de que é possível fazer as coisas quando você se organiza. E essa é a parte mais bonita, porque isso acontece na criança e no adulto, quando ela toca algo e fala assim: nossa, como isso me trouxe alegria. Nossa, como esse som preencheu aquilo que eu nem sabia que estava precisando. Nossa, como essa música que eu criei, eu tenho uma paciente que a gente faz, a gente já tem hoje mais de 150 composições de improvisação. São 3 anos de improvisação, só para você ter ideia. Ela já é minha paciente há 8 anos. E ela tem uma música, que é a primeira música, que foi o nome é Acalanto, né? E essa música, toda vez que ela ouve, ela começou a ouvir para trabalhar, para dormir,
né? Então, ela chama a música que começou a curar o fato que ela não conseguia se concentrar em nada. Então, assim, imagina você ter o seu próprio remédio que você criou, né? Isso é muito bonito. E aí começamos a criar vários tipos de remédio. Então, ela tem hoje uma cartela de remédio dela, que criamos quando é possível fazer improvisação. Isso é toda sessão? Não. Mas tem hora que a gente quer criar, e a gente cria, né? E aquela música tem um significado de organizar. Então, o lugar da musicoterapia é esse, de troca, onde eu tenho conhecimento que veio dessa escola do sacro, do erudito, né? Eu tive a oportunidade também de trabalhar muito popular. Eu sou baiana, de Feira de Santana, estudei em Recife e estou há 28 anos em Brasília, que aqui tem todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, assim, eu tive a oportunidade, tenho, né, de conviver com várias possibilidades musicais. E às vezes até o paciente me apresenta isso, né? Então, quando vem alguém de outro país, ele me traz a linguagem dele. Eu aprendo com isso, porque eu preciso reconhecer que isso faz parte da identidade sonora dele. Né? Eu tive um paciente que ele era italiano, então era um adolescente se ajustando, e ele se organizava cantando o hino da Itália. Eu fiquei especialista no hino da Itália, né? Mas não tinha início de sessão sem o hino da Itália. Então, se você não tem esse olhar, que isso é importante, ele está fora, mas ele está no Brasil, mas ele não esqueceu do país dele. Isso é identidade, entendeu? Então, é uma coisa que é muito forte. Eu estive na Itália há 3 anos e fiz uma sessão de musicoterapia com brasileiras. E o momento mais lindo foi o momento que cantamos o nosso hino nacional. Foi assim, sabe, quando todo mundo tem aquela emoção de ser brasileira, né? E tá todo mundo ali cantando, tão distante, pessoas que não vinham ao Brasil há tanto tempo, e aquilo me chamou muita atenção, me lembrou desse rapaz, né? Que cantava o hino da Itália para não esquecer que era italiano. Então, são coisas simples, mas que você vê que é nossa identidade sonora. Délia Matos, eu gostaria de saber se a sua formação religiosa, espiritualista, ela contribui para a musicoterapia quando você está em ação, quando você está conversando, porque quando fala em musicoterapia, a todo mundo lembra um pouco da espiritualidade, né? A música, ela te reverte sempre a um bom estado, ou deveria, não sei. Mas a sua formação religiosa, espiritualista, ela influencia em algum momento, não estou digando no sentido religioso, mas no sentido assim do que você estudou, da contribuição, por exemplo, de ter estudado a música da sacra. Sim, sim. A música sacra, na verdade, ela é minha formação até hoje, né? Nesse sentido da espiritualidade que você coloca. Eu vou falar de contexto de onde eu vim, né? Que é do contexto religioso da igreja, que foi que me proporcionou essa musicalidade que eu tenho. Eu comecei a reger na igreja, eu tinha 10 anos, tocar piano desde cedo, né? E que igreja que Com era? Que Era religião? Igreja Batista, né? Igreja E eu fiz Batista. seminário teológico batista também, né? Minha formação de música sacra foi no seminário teológico, eu fiz a federal também de Pernambuco, aqui estudei na UNB também, mas não terminei o curso de licenciatura em música, só de bacharelado em música sacra em Recife. E a formação religiosa, esse contato com a música sacra, né, que é esse lugar do religioso, ele é todo contexto, e traz, sim, até hoje na minha vida, né, e de tudo que eu já experimentei, do poder da música, né, da fé, né, desse sentir, né, que você agrega quando louva, quando está, no caso, em um momento de adoração a Deus, né, em um momento de contrição, né, ou de prece, ou quando você não está bem, que você ora, que você canta aquela música que não faz bem, está muito no contexto religioso, né, sem falar de religião em si, mas eu cresci vivenciando isso, né, cantando em coral da igreja, em grupos, tocando na igreja, regendo, né, então, assim, esse lado meu religioso é desde a infância, né, eu comecei
bem novinha, esse gosto pela música e Uhum. pela música erudita. E hoje, quando eu trabalho trazendo para esse religioso de hoje, né, na musicoterapia, eu tenho uma ponte muito simples e religiosa ao mesmo tempo. Que quando eu toco a minha lira, né, que é a mesa lira, eu lembro muito daquela passagem do rei Davi, né, que tocava para o rei Salomão, que é uma coisa que eu aprendi na igreja, né, que vi totalmente da Bíblia, que ele se acalmava pelo som da lira. Uhum. E eu sempre falei, nossa, né? Quando eu estava no seminário, que eu comecei a ler os livros de musicoterapia, eu já estava no seminário, me formando ainda, e eu sempre pensava assim, poxa vida, se Salomão, naquela época, né, já ouvia música para se acalmar, para ter essa sensibilidade, para poder governar bem, então isso é muito poderoso, eu quero estudar isso, eu quero ampliar esse meu olhar da música, não só EG, mas também de poder trazer essa espiritualidade. O que é que tem de espiritual nisso, né? E realmente, à medida que eu fui trabalhando com a mesa lira, eu percebi que eu tinha dons também em relação à espiritualidade, né? Então, assim, eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade quando tocava, né, de abrir o campo da pessoa e ver o que ela estava sentindo, né? E das emoções. Então, na mesa eu consigo trabalhar essas emoções, tirar esse mal-estar, e quando a pessoa volta, ela está bem, está bem tranquila, né? Uhum. Porque isso é um dom que, aos poucos, eu percebo. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, mesmo por telefone, e eu falo, então, você não está bem porque está sentindo isso, 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 isso. Aí ela, eu nem te falei nada ainda. Eu falei, pois é, mas eu estou sentindo pela tua voz que não está legal, tem alguma coisa que não está bem, né? Então, assim, isso é espiritual, né? E isso está onde? Isso não é a religião me ensinou a praticar a fé, né? Uhum. Se tem algo que, na minha vida, eu sou um exemplo de fé, né? Eu vivo pela fé, porque a música não foi algo que foi o melhor lugar na minha vida. Meu pai não queria que eu fizesse música, né? Porque eu não teria sucesso. E isso foi algo muito forte para mim, esse não. Foi o não que me impulsionou a querer mais ainda fazer música. Então, eu sou grata por esse não do meu pai, né? E esse não me trouxe aqui. Mas o não, ele é o equilíbrio da minha fé, porque sem fé, sem ter Deus, sem ter essa essência que te movimenta a mudar de vida, aí ir além, aí no que ninguém acredita em você, mas você acredita em Deus, ele te mostra que é possível, isso é exercitar a fé. Então, hoje eu cheguei no contexto de sempre viver de música desde que me formei, né? Esse é minha profissão e eu abraço isso com muito amor, que é algo fundamental para a fé, né? Se você não tiver amor e fé, você vai ter raiva, não vai ter gratidão e não coloca em prática a fé. Então, assim, a espiritualidade, se você não movimenta o que é espiritual, isso não está no teu dia a dia. E no meu caso, especialmente, né, eu estou com a espiritualidade o tempo inteiro, porque a todo momento eu posso estar trabalhando, não só aqui no consultório, mas em uma ligação, conversando com alguém, visitando uma pessoa, quando eu vou aos hospitais, quando eu tenho um grupo que se reúne e ali a gente está conversando e tem muita troca, isso também está no lugar da espiritualidade, né? Então, assim, nós somos ser espiritual. Exercitar a espiritualidade é prática, é uma coisa diária. E a gente sente falta quando não faz. E é bem melhor quando praticamos juntos, né? Quando vamos à igreja, quando vamos, por exemplo, eu sempre trabalhei aqui na IBV, então, assim, é um lugar que eu residi muitos anos lá, quando eu cheguei aqui em Brasília, e é um lugar que até hoje, quando eu entro na igreja messiânica, quando eu vou ao solo sagrado, né, lá em Guarapiranga, são templos, assim, que eu tenho muita espiritualidade ali. Por quê? Eu trabalhei muito tempo com a música ali e senti na minha vida o quanto foi importante. Então, não é onde estamos atuando com a espiritualidade, é como você exercita a sua espiritualidade. Então, onde está meu olhar na espiritualidade quando eu atendo, por exemplo, uma criança, né, que ela não tem nenhuma fala, como estávamos dizendo antes, um pouquinho atrás,
E eu percebo que, aos poucos, aquela criança vai sendo estimulada. Se eu não exercitar a fé, porque eu já vi tantas crianças que já conseguiram falar, eu não vou acreditar que aquela que está ali na minha frente, sem nenhuma fala, vai um dia ser um cara que vai cantar para mim, vai dizer boa tarde, tia Adélia, tchau, tia Adélia, né? Estou com saudade, tia Adélia. E são as poucas palavras que é o contexto da vida depois. Então, movimentar a fé, né? Movimentar o que te faz acreditar é o aqui e agora. Eu tenho um sonho, eu realizo. Mas a fé é o movimento que está lá na frente. É o que eu não vejo, né? Então, para mim, espiritualidade é uma tríade, né? Estado de presença, que é a sua ligação com Deus, movimentar a fé e que isso seja no exercício do amor. Porque sem a vontade primordial, que é Deus presente, que é amar o teu próximo e a ti mesmo, né? Você também se amar, gerar essa espiritualidade, não é um lugar que vai acontecer se não houver essas três coisas, porque necessitamos da compaixão, da misericórdia, da sincronização das coisas, né? E a resposta da fé vem através da sincronização. Você já percebeu que a coisa mais certeira é quando você exercita a fé e tudo acontece certinho? Aí você fala assim: nossa, parece que já estava tudo pronto. Isso é sincronização, é o início da resposta da fé, né? Então você fala assim: nossa, realmente alguém me ouviu. Eu nem falei com o outro, ele me ligou. Nossa, eu só pensei, né? Então, exercitar é sincronizar. Aí, sincronizar no meu mundo musical, eu chamo de sintonizar, né? Quando a gente não descobre ainda direitinho e que o lugar certinho que a música vai tocar no rádio, você fica com aquela sintonia assim, fazendo barulho e tal. Mas no dia que você sintoniza, é o melhor som do mundo, né? Assim, e a gente descobre quando alguém mexeu, quando você liga e não sintonizou logo de cara. Ok, espiritualidade para mim é essa sintonia. Quanto mais você tem certeza que está na sintonia certa, menos você vai ficar ouvindo ruídos. Você só ouve ruído com a espiritualidade. Se você fica buscando muita coisa que está ao teu redor para fazer barulho, quando você está em sintonia, tudo é perfeito. Não existe barulho. Então, é uma questão de escolha. Mas buscar também os barulhos, esse desconhecido, pode te trazer a sintonizar e querer só uma coisa. Então, Deus é esse propósito divino, que você pode se movimentar até para reforçar aquilo que você acredita, como também a escolha de algo específico quando é colocado na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que têm necessidade de uma imagem, tem pessoas que têm necessidade de uma roupa, uma caracterização, né? E, por exemplo, quando eu trabalhei na igreja messiânica, eu não era messiânica. E o meu melhor presente, né, do reverendo Júlio Barbieri, que é um homem que eu amo muito, ele faleceu tem algum tempo, e ele é um ministro, assim, foi um ministro super amoroso, né, e ele teve muito amor por mim, o reverendo Júlio Barbieri, e ele falava assim: Dália, você trabalha com coral com tanto amor, e um dia ele chegou, é, eu até me emociono com isso, ele foi lá, pegou o Ricardo, consagrou, chamou a maestrina Sueli, que era a regente também coordenadora lá da Igreja Messiânica, da área da música, e levou aquele Ricardo até o altar, consagrou para mim, me deu de presente e falou assim: a partir de hoje, você não é por você não ser messiânica que você não vai ter o Ricardo e poder ministrar o jurê. E ele me deu aquele carinho pelo trabalho que eu fazia, por todo o trabalho que a gente tinha junto ali de amor, né? Pela música. Então, assim, tem coisas que você não precisa ser. Às vezes, é isso que eu aprendi nessa minha caminhada, sabe? Com Deus, né? Que não é onde você, não é onde as pessoas querem te encaixar para estar. É o que você já tem, isso eu tenho desde a infância. E isso para mim foi muito forte, esse presente, né? De já ser, tá pronto, né?
Délia, você já está pronta, você pode ter, você pode ministrar direito. E a partir daquele dia eu achava o máximo, porque eu também podia fazer o que todo mundo fazia, e fui recebida com muita alegria, né? E hoje, até hoje, meu contato com a igreja, com as pessoas, é de uma forma de amor imensa, porque realmente foi o que vivenciamos, né? Através da música. Então, o que que eu aprendi? O que que a música me leva a esse lugar, né? Que você pode estar com qualquer irmão, qualquer instituição, né? E um dia me perguntaram, qual a sua religião, né? Isso foi logo que eu cheguei em Brasília, eu trabalhava no Colégio Batista, ensinava na Igreja Memorial Batista, é, eu regi o coral da Legião da Boa Vontade, que da LBV, regi o coral da Igreja Messiânica, e as pessoas me perguntavam, e qual a sua religião? Aí eu aproveitava, porque na igreja, na LBV, chama de ecumenismo, né? Eu falei assim, bem, no atual momento eu estou muito mais para ecumênica, né? Porque eu estou trabalhando em vários lugares, né? E eu sempre falava assim, mas para mim não é onde eu estou, é onde Deus está atuando através da minha vida em todos esses lugares. Então, não é, eu tive essa primeira oportunidade aqui em Brasília e trago isso no meu coração até hoje, onde as pessoas me aceitam, que eu possa estar com Deus, o meu Deus congrega com o Deus que ela também acredita. Nossa, que lindo! Muito, muito legal. Eu queria saber de você o seguinte: e quando uma pessoa ela vai fazer a musicoterapia, porque claro, Deus está conosco, está em nós, e nós tentamos nos manifestar, nós somos gratos, nós pedimos, a gente tem fé, mas quando uma pessoa ela vai te procurar e ela tem fé, o tratamento dela, ele é um pouco mais rápido que os outros, ou isso não interfere? Olha, não é necessário, porque minha abordagem não vai para o campo Não, não, não. Eu sei que a sua, da desculpa. crença, né? Ó, eu sei que Mas a sua ajuda, abordagem não vai. O que eu é, quero te dizer é o mas seguinte: ajuda sim. Eu vou te é dar dois a exemplos. atitude da É, pessoa. Uhum. sim, ajuda muito. Eu vou te dar dois exemplos. Eu vou te dar um exemplo de uma mãe que ela não acreditava, ela acreditava muito que o filho dela era autista porque era o conceito do que diziam para ela naquele momento. E ela era evangélica, né? É muito evangélica e ela acreditava que ele era. E eu dizia para ela, seu filho não é autista, ele só tem problema cognitivo. E ele falou, ele estudou, ele começou a cantar, ele desenvolveu tudo. E hoje em dia, ela fala assim: você sempre falou. E é verdade, meu filho nunca foi autista. Hoje ele está diagnosticado com TDAH. Mas, assim, tudo que na primeira infância era um problema, assim, que era maior, e eu falava assim: não é isso. É isso que eu estou te dizendo. Aos poucos ela foi vendo, foi acreditando. Hoje ela já dá o testemunho dela do que Deus fez na vida dela, né? Que foi ver, através do trabalho, o quanto isso fez toda a diferença. Aí eu tive um outro caso, né, de uma senhora que ela, há muito tempo, ela chegou para mim, ela tinha 89 anos. Nós trabalhamos até os 94 anos de vida dela. E foi muito bonito esse processo quando ela chegou, porque foi um processo de AVC, né? E ela estava muito descrente e com medo de muita coisa, de deixar desapegos, né? E através da mesa, ela começou a ter vivências com toda a espiritualidade dela, da infância, durante a vida dela. E aí ela saía da mesa e começava a me dizer tudo aquilo que ela tinha esquecido e começou a praticar. E foi uma fase tão bonita que até o casamento de uma filha, que ela não aceitava por uma questão de preconceito, ela conseguiu fazer. E uma filha dela gostava muito de tocar um instrumento e ela comprou esse instrumento para a filha. Então, assim, é isso que você está falando, facilita e facilita. Ah, Porque aquilo que a gente não quer desfazer,
Quando a gente também tem a fé, isso eleva você a tomar a atitude das coisas difíceis que a gente tem, que são nossas crenças, ou também a nossa forma de ser, né? Da natureza humana, do nosso DNA, que está pegado àquilo. Como eu vou mudar? As pessoas acham, eu não vou mudar com 50, 60. Olha, eu tenho casos, eu falo assim, eu não aceito essa coisa de idade, né? Uhum. Porque não existe idade quando você quer mudar. E essa paciente me trouxe esse olhar de que com 89 anos até os 94, ela mudou tudo que ela não conseguia mudar a vida inteira. Uhum. Então, quando é a hora de mudar? Sempre, agora, nesse exato momento. Então, quando você tem a fé, quando você tem uma religiosidade, e às vezes percebe que esse lugar que você não está se conectando, que é o da mudança, você não está fazendo nada, né? Tem uma frase na LBV que eu amo, que eu me conduzo muito por ela. Todo dia é dia de renovar o nosso destino. Jesus prega isso. É mudança diária. Ressurreição é isso, é renascer a todo momento. Então, quando a pessoa traz e quer renascer, a fé já se fez. Ela já não está no mesmo lugar da não descrença. Esse é o despertar, né? Que as pessoas ficam querendo colocar em outro lugar. Isso é despertar. É quando eu decido enxergar o que eu não quero ver e quero olhar para aquilo. E eu olho e dou um sorriso para aquilo. Eu olho e já vejo felicidade naquilo. Aí eu te pergunto, quanto tempo as pessoas vão ficar enfesadas, tristes, rabugentas, justamente por acreditarem que não pode ter mudança na sua vida? Cair cada um no seu tempo, né, Vera? Essa é uma É o questão que tempo nós não todo. podemos fazer, né? Os instrumentos estão aí, as ferramentas estão aí, as Sim, pessoas precisam dar o passo. Como eu digo, cada um tem que fazer a sua parte, né? sim. Délia, E eu aqui, queria. sim. Então, é só fazendo o link do que você falou, na musicoterapia não é no meu tempo, é no tempo do outro. Isso que você falou é muito importante. Eu queria voltar isso para a musicoterapia. Na musicoterapia, da criança ao adulto, tudo tem o tempo. Eu preciso estar sintonizado no tempo do outro, no movimento que o outro faz. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem tanto tempo que a pessoa faz, ou já está na hora de terminar a sessão. Só que ela não está dentro do processo para saber que tem coisas difíceis que a pessoa ainda está precisando de tempo para mudar. Então, não é no meu tempo, é o tempo do outro. E a gente tem que aprender a respeitar o tempo do outro, porque, como eu falei, a mudança pode vir a partir dos 89 anos. Né? E ela ainda não teve tempo para aceitar todas as mudanças que ela poderia mudar. Délia Matos, é uma delícia conversar com você, você é uma pessoa Então, obrigada. maravilhosa. Eu quero saber se para essa conversa aqui você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Nossa, você realmente foi uma pessoa bem especial, viu? Porque falar de musicoterapia, o que eu faço, e conseguir, né, trazer tanta coisa que nem eu estava nesse contexto de falar aqui para você, o que eu gostaria de acrescentar, né? Quero voltar para o início da sua pergunta, né? Para quem quer fazer musicoterapia, né? É, me perguntam muito, você teve sucesso na musicoterapia? Eu falo, não, nunca tive sucesso na musicoterapia. Eu tenho sucesso por ter escolhido a música, porque toda a minha carreira eu agrego como positiva, desde o primeiro passo, desde o primeiro dia que eu resolvi fazer música. Então, ser maestrina é algo que eu agradeço muito a oportunidade de ser, e sempre tive muito sucesso. E a musicoterapia só acrescentou mais coisas possíveis à minha vida. Então, também é um grande sucesso. Então, o que eu peço para a pessoa? Faça o caminho de descobrir, através da musicoterapia, qual o campo que você tem expansão, porque a música ela é muito ampla, não precisa ser o que eu estou fazendo. Né? Mas faça o caminho, estude bastante, porque estar à frente de outra pessoa que você precisa cuidar é importante o seu autoconhecimento. Cuide, faça terapia primeiro, musicoterapeuta, entendeu? Se cure, cure as suas dores e também você vai poder curar o outro.
e estamos no processo de crescimento. Eu estou aprendendo ainda, quem está no caminho também vai aprender. A única coisa que a gente não pode perder é a pensar na continuidade, porque eu posso estar me preparando para mudar algo que eu não mudei ainda, mas eu vou mudar daqui a 5 anos, 10 anos. Então, se não estiver no caminho do processo, isso nunca também vai acontecer, né? E a única coisa que eu digo, não desista, para quem quer fazer musicoterapia, é um campo lindo, tem exposição, tem um lugar para todos que queiram estudar, praticar as técnicas, e hoje em dia tem várias possibilidades. E eu gostaria de deixar aqui algo que eu não falei, que eu queria que as pessoas entrassem no site da UBAM. Existe um trabalho muito bonito atualmente, quem está fazendo esse trabalho é a Marli, né? Ela foi uma das minhas professoras também. A gente está trabalhando a regulamentação da profissão, está em trâmite no Congresso. A gente que é aqui de Brasília, a gente fala isso assim, parece lugar comum, mas não, já é a segunda vez que a gente tem. Então, eu trabalhei muito na primeira vez para que isso fosse possível, mas não passou. A gente está tentando de novo agora. Então, existe esse trabalho. Então, tem um lado técnico, né? Existe uma associação. Quem tiver que queira conhecer mais, procure a associação. Talvez na sua cidade tenha uma associação de musicoterapia. O nome é sempre esse, Associação de Musicoterapia, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Então, se você colocar na internet, vai encontrar que existe uma associação. Procure o profissional, né, o diretor, converse com ele, porque ele vai te dar todas as informações qual o melhor curso, onde você pode ser inserido nessa troca de profissão, talvez que você queira. Então, hoje em dia tem associações no Brasil inteiro. Isso é algo que na minha época não tinha, nem era possível, né? Então, assim, isso já trabalhamos bastante para que isso acontecesse. Então, precisamos de novos profissionais que queiram continuar engajados a dar seguimento a essa profissão linda que é ser musicoterapeuta. E agradeço o seu convite, Cris. Délia Matos, foi um prazer enorme tê-la recebido aqui no canal Angeline. Espero que volte outras vezes, depois vamos acertar. E a você aqui, que está ou nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo aqui pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. E também nos acompanhe pelas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o nosso site. É sempre canal Angelina. Muito, muito, muito obrigada e a todos vocês, até a próxima quinta-feira.